Salve, salve, monstros! Bem-vindos a mais um Monstros do Cartola! E hoje eu estou aqui, presencialmente com ele, Kleber Souza, tudo bem? Fala galera, boa noite. E online com ele, Fernando Pereira. E aí, galera, tudo certo? Opa, maravilha! Pô, é muito legal assim a gente poder conversar, trocar ideia e estar junto que estamos diretamente de Campinas e o Fernando em Bauru. Bom, vamos começar falando um pouquinho da rodada anterior. Nós temos aqui do lado do nosso mito aqui, acertou no Juninho Capixaba como capitão. Fala pra gente aí, Kleber, como que foi a última rodada? Me chamaram de louco, mas a loucura deu certo, né? O Juninho Capixaba aí de capitão. é, Alguns erros aí, né, no meio-campo, como sempre, né? Mas beleza, consegui fazer 89 pontos num time aqui, que a gente tá na liga, na nossa liga clássica, né? E no outro time eu consegui fazer 96,95 com a mesma tática, né? Vamos ver essa rodada como que vai ser aí pra vocês, como que foi. Ah, meu time não foi muito bom, não. Eu fiz 50 pontos aqui, eu tô vendo agora. 50,35, então não foi muito legal. E pra você, Fernandão? Foi razoável, né? Pela média dos cartoleiros foi 39, a minha foi 67, foi o dobro, então, né? Então, foi razoável. É, a média dos cartoleiros foi baixa, né, gente? Acho que o Kleber realmente foi um ponto fora da curva, então ele tem muito, muito que comemorar mesmo, principalmente acertar o capitão, né? O capitão realmente, muita gente aí foi no cano e tal, né? E acabou entrando pelo cano, né? Não deu certo mesmo. Foi mal, péssimo. Bom, bom, galera, vamos lá, vamos passar os jogos dessa rodada. O Fernandão vai passar para a gente e a gente vai comentar aí quais são os principais destaques. Fernando, passa para a gente aí os jogos dessa rodada. Ó, então, essa rodada aí da Série A, 32ª rodada, tem Goiás e Corinthians, América Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro no sábado, e depois no domingo tem o Clássico Palmeiras e São Paulo, Ceará e Cuiabá, Botafogo Internacional, Juventude Atlético Goianiense, Avaí Fluminense e clássico também Atlético Paranaense e Coritiba. E na segunda, jogo isolado, o Santos vai visitar o Red Bull Bragantino lá no Nabizão. Maravilha. Bom, tem jogos aí que a gente tem que comentar, né? Kleber, fala pra gente aí, quais jogos você acha que de repente é um pouco mais favorável para alguém? E aí esses clássicos aí, você apontaria algum favorito, alguma coisa assim? Vou ser bem sincero, eu não vejo o jogo com nenhum amplo favorito para essa rodada, não. É, Talvez um certo favoritismo no clássico de Curitiba, né, para o Atlético Paranaense. O Curitiba não vem bem fora de casa, né, nessa rodada aí. E talvez uma surpresa como o Atlético Goianiense, né. No Palmeiras e São Paulo eu vejo um jogo bem equilibrado, cara. Não vejo a defesa do Palmeiras tão boa assim para essa rodada. São Paulo costuma furar o olho aí, né? Mas os jogos que eu destacaria seriam esses. O Atlético Goianiense mais pela fase do Juventude do que pelo próprio Atlético também, né? E, É verdade. e E aí? o Bragantino e Santos, pra você? Bragantino e Santos acho que é jogo de gols, cara. Sim. Costuma dar muito empate, né, nos últimos jogos entre esses times. E muitos gols também. E não mudou tanto assim, de um elenco para o outro, de um ano para o outro também. Acho que é jogo para gols aí. Quem quiser dar uma apostada. Fernando, para você, esses jogos clássicos aí, você gostaria em algum? Aí tem alguma coisa, de repente, você acha que dá para o pessoal pensar alguma coisa diferente aí? Cara, são jogos muito equilibrados. Eu acho que a gente pode ficar de olho aqui em zebras no jogo do Atlético Goianiense contra o Juventude, né, lá em Caxias. O Atlético vai visitar. O Atlético Mineiro por enfrentar um Flamengo reserva. E também aqui fica de olho nesse Botafogo que está indo muito bem contra o Inter, né? Acho que vai ser um jogo bem truncado aí, mas vai ser um jogo interessante aí de apostar. É, eu já acho que um jogo também que talvez dê uma surpresinha aí, surpresa não, né? Porque para mim é o favorito. É o Fluminense contra o Avaí também, né? Fluminense fora de casa, mesmo assim, o Fluminense joga mais aberto. É bem provável aí que o Fluminense ganhe esse jogo aí. Vamos ver, né? Vamos ver como que tá, né? Porque de repente o Avaí pode surpreender. O Bissoli aí marcando os golzinhos de pênalti, né? De repente pode ser alguma coisa assim. Bom, galera, vamos passar posição por posição. Aí vai ser mais fácil, né? Como a gente falou, são jogos truncados, jogos difíceis, são difíceis mesmo de definir jogadores e um time mais favorito, como foi o caso aí do Palmeiras na rodada passada, do Fluminense e tal. Então a gente vai passar aí as posições mais destacadas, então. Vamos lá, vamos começar a escalar esse time aí, galera. Fernandão,
Para goleiro aí, quem que você destacaria? No gol aqui, eu vou fazer uma aposta no Bento do Atlético Paranaense. Acredito que ele aí tem chances aí. O Coritiba é um time que costuma atacar e também tem a chance aí de não tomar gol, né? Então acho que existe nisso daí. Show. E para você, Clebinho? Eu vejo dois goleiros bons aqui para essa rodada, cara. Eu continuaria apostando no Fernando Miguel, do Fortaleza. Fortaleza vem bem aí no segundo turno, América também, mas o Fortaleza não vem tomando muito gol, né? Jogando fora de casa, então pode dar bom aí. E uma segunda opção aí seria o Renan do Atlético Goianiense, cara. É um goleiro que acho que não vai ser muito visado pela fase do Atlético, né? Mas os jogos que eu vejo do Juventude não tem nada, né? Então, assim, eu acho que pode rolar um saldo de gols para o Atlético Goianiense e o Renan pode ser uma boa aposta também. E é um goleiro barato, né? 4,54. O Renan aí tem uma média bacana aí, 3,60, mínimo para valorizar de 4,40. De repente é interessante, sim. Além dos que vocês falaram, É. gente, eu acho que eu destacaria aqui o Tadeu, né? Pra pegar um Corinthians aí meio bem reserva, ou mistão aí de tudo, né? E Tadeu realmente em casa costuma fechar o gol, né? E o Corinthians um pouco mais fraco aí, né? Sem os principais atacantes, aí de repente pode Uhum. ser uma boa. Outro que pode ser uma boa pela fase o Everton contra o São Paulo, né? Acho que o Everton de repente pode aí, né? Não sei se é SG, mas pode se destacar. O que você acha? O problema do Palmeiras é que eu não vejo o Palmeiras sofrendo muitos ataques, né? Então, assim, muitos jogos do Palmeiras a gente percebe que toma um gol e é difícil o Everton fazer novas pontuações, né? É complicado escalar o Everton por conta disso. Tem razão. Aí outros goleiros seriam um pouco mais de aposta, né, gente? Acho que talvez aí, se de repente a gente podia colocar o Kehler aí, né, contra o Botafogo, mas eu acho que daí, lembrar daquele Difícil, né? primeiro jogo do Botafogo com o Fluminense aí, É, o Botafogo fez uma puta virada fora de casa, imagina agora dentro de casa. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem jogos contra o Inter, que né? Contra o prometem, Inter. contra o Inter, né? Então o Isso. Kehler, de repente, pode ser arriscado. Mas, bom, são boas apostas. A gente passou aí bastante nomes interessantes. O Bento também, eu acho que talvez é um dos favoritos aí para essa rodada. Vamos lá para a zaga? Vamos Fernandão, para lá. zagueiro aí. Para a zaga aqui, eu escolhi o Adrielson no Botafogo. Eu tô acreditando que o Botafogo vai fazer um bom jogo. E eu acho que vai ser um jogo bem truncado esse daí, viu? Até com poucos gols. E o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes é um cara que faz muitos gols, desarma bastante. Então, acho que ele é uma boa aposta aí nesse clássico contra o São Paulo. Realmente, o Palmeiras é impressionante, né? Se não vai um, vai outro, né? O Gustavo Gomes ou o Murilo, os dois, uma hora ou outra, outro imita, né? Assim, impressionante. Bom, e para você, Clebito? Eu gosto do Gustavo Gomes para essa rodada também. E um segundo zagueiro aqui, eu tem que ver se ele vai jogar, né? O Pedro Henrique tá como provável ainda, Fernando? Você tá sabendo aí? Aqui para mim Se tá, o viu? Pedro Henrique, É? do Atlético Paranaense, tá Do falando? Atlético Paranaense. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tinha visto ainda se ele está Eu tô confirmado ou vendo não. ele e o Thiago Ele Heleno tá como como provável, a dupla mas provável aqui. Pode ser que eles joguem sim. Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim mesmo, cara, porque não tem o Thiago Heleno que estava lesionado, né? E o Pedro Sim. Henrique também já estava. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Mas joga. Eles vão com o time Joga, titular pode joga. jogar, né? É pro uma boa, clássico, hein? né? Então, o Pedro Henrique pra mim é uma ótima para essa rodada, cara. E para fechar a zaga aqui, eu vou com o Adrielson também no banco. Mas não vejo tantas opções para zagueiro essa rodada, não. Realmente, o Adrielson é uma ótima opção, né? O Fernando mandou muito bem nessa dica, ó. Gosto também, né? Então, como você falou do Pedro Henrique, eu gosto do Thiago Heleno, né? Interessante também. O Fabrício Bruno, que vai jogar aí na zaga do Flamengo, né? Substituindo aí, de repente pode ser uma boa. O Adrielson todo mundo já citou. E A acho zaga do do Ceará, hein? Ceará, o Luiz Otávio, né? Luiz Otávio e o Talvez. Gabriel Lacerda também, mas assim, eu acho que o Luiz Otávio é mais pontuação mais certa, né? Aqui o Cuiabá vem fazendo gol fora de casa também, mas talvez o Ceará pode ser uma surpresa aí para essa rodada na zaga. Só que os caras têm uma Esse média jogo vai ruim, ser um né? jogo bem truncado, né? A gente Sim, acha. Porque vale contra o rebaixamento, né? Um confronto direto aí, né? Sim. Vai ser, Realmente
é complicado aí pensar que é um SG, mas de repente vale uma apostinha aí, né? Eu acho que o Luiz Sim. Otávio talvez é mais indicado mesmo. Bom, vamos para as laterais, cara? Nas laterais aí, Fernandão? Ó, para lateral, eu peguei aqui o Dudu do Atlético Hum, Goianiense, uma aposta. Acho que essa rodada vale as apostas, porque tá bem difícil. E o sim. Kelvin do Atlético Paranaense, né? É perfeito. O Atlético Paranaense aí tem uma boa zaga aí para essa rodada. E para você, Kleber? Eu realmente pensei aqui na dobra do Bragantino, né? O ataque do Santos, ele tá usando muitas laterais ali, e se a gente for pegar o último jogo do Bragantino, acho que foi contra o Cuiabá, o Aderlan, mesmo tomando gol, fez 6 ou 7 pontos. E eu vejo o mesmo cenário para essa rodada. Então eu colocaria aqui um lateral do Bragantino, pelo menos o Aderlan, que eu acho que ele tem mais chances de desarmes. E aí eu vou tentar dar uma compensada aqui com o Ayrton Lucas, cara. Que o Flamengo também pegou o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro também usa bastante os lados do campo. Talvez o Ayrton Lucas aí para desarme seja bom para a rodada. É, Blitz do Fortaleza também. Sim. E acho que o que você vê aí, Jorge? Cara, eu vejo assim, ó, eu acho que apesar de ser uma aposta dos jogadores do Palmeiras, o Mike, cara, tá jogando muito à frente, ele tá, tipo, né, com muita chance de gol e tal. Então é uma aposta aí que já nem sei se é mais aposta, cara. Acredito que não, Né? né? Então o Mike pra mim é meu favorito aí pra essa rodada. De repente um lateral é que eu escalaria como primeiro. O outro que eu sempre gosto de escalar é o Abner Vinícius, cara. Até pela quantidade de desarme que ele tem e tal, de repente apoia bastante também, é Bom interessante. lateral. Mas o que o Kleber falou de repente do Ayrton Lucas, o Nino Paraíba talvez, Nino né? É mais Paraíba. interessante. Os outros aí eu acho que o Marçal talvez, né, do Botafogo também é interessante, até pelo fato dele ser um bom jogador, né, um bom apoiador aí, eu acho que não é uma aposta só, né? De repente ele pode ser aí um jogador que vai manter essas médias boas. E o Fernando já falou do Dudu, né, do Atlético Goianiense também, pelo fato de jogar contra o Juventude, né? Ah, Na lateral tá meio Marçal eu fechada. gosto, cara. tem, Marçal é tem. bem interessante. Marçal é bem legal pra essa rodada, assim, viu? Sim, sim. Marcelo é bom jogador, né? E vem com boas médias, né, gente? Então, de repente, é interessante para essa rodada assim contra o Inter. E o Inter não joga bem fora de casa, tem essa também, né? O Inter é um time bem estável nesse campeonato. Ele vai lá, faz um bom jogo, depois no outro lado toma sei lá, 3-3, né? De Ele repente perdeu, fica. se eu não me engano, ele e o Botafogo são os times que menos perderam fora de casa, né? Então, Sim, assim, eles defendem, o Inter defende muito bem. sim, E como a gente tá vendo, o Fernando mesmo está citando que o jogo pode ser bem pegado, uma bola parada aí pode rolar, né? Ele tá batendo falta, né? é, verdade. Ele É tá uma batendo boa. falta, dando assistência, isso aí pode salvar a pontuação. Exatamente. Bom, nossa, cara, tem lateral pra Lateral tem rodo, hein? bastante. A lateral tem muito, hein? Mais que zagueiros aí, a gente tá com uma boa posição lateral aí. Bom, vamos pro meio-campo então. Então, Fernando, pra você aí no meio-campo, quem seriam os destaques para essa rodada? Para o meio campo, eu escolhi o Gustavo Scarpa. Vou manter ele no meu time, não tem como tirá-lo. O Eduardo do Botafogo é um jogador que eu gosto bastante, é um cara que finaliza muito. E também o Terans, cara. O Terans do Atlético Paranaense, né? Postei bastante nesses três times, vou manter eles aí, esses jogadores no meio campo também. Legal. E pra você, Kleber? Eu vou com o Scarpa também. Tô pensando em dobrar o Palmeiras aqui com o Scarpa e Zé Rafael, mas eu acho que a minha terceira aposta vai ser o Wellington Rato para essa rodada. E eu vejo um cara aqui pra. Eu não vou apostar ninguém no Fluminense essa rodada, cara. Eu vou no. Ninguém no Fluminense no meio campo, né? Mas um cara aqui que o Fernando falou bastante esses últimos tempos, o Eduardo do Botafogo, pode ser uma boa. Sim. Um jogo de trocação ali, mais no meio campo, tem pelo lado do Inter, né, jogadores que tocam bem a bola, dá chance de desarme. Então o Eduardo pode ser uma boa aí para essa rodada também. Cara, pra meio-campo aí tem opções também boas, hein? Ó, o Gustavo Scarpa, né? É excelente opção, não tem como falar que não, né? Cobra falta, né? Chuta-chuta aí do Palmeiras. O Terans, cara, é pra mim o favorito aí dessa rodada, né?
Um meio-campo aí que de repente participa muito de jogadas do ataque, pode bater falta, pênalti, então Terãs é interessante. O Rato eu já nem sei se é mais aposta, porque o Wellington Rato tem feito muito bons jogos, tudo bem que é fora de casa, tá, mas é uma ótima aposta, um ótimo jogador. Aí o Fluminense tem o que você falou, né? Talvez é meio arriscado, mas tem o Arias e o Ganso, né? E talvez aí seriam bons jogadores aí para essa rodada. Uhum. E outro cara que eu, se eu pudesse citar mais um, né, que tem bastante aí, né, é o Johan, cara. O Johan do Bragantino aí contra o Santos. Apesar que o Kleber vai ficar bravo Sim, comigo, mas o Johan aí de repente pode ser uma boa surpresa para essa rodada. Também tem o Vina aí chutando de fora da área que faz uns golzinhos de vez complicados em aí pro quando ele goleiro aí. faz. É. Então tem bastante mesmo. Olha, eu olhei aqui, nossa, para selecionar três caras aqui foi complicado, hein? Tem muito jogador bom aí para essa rodada, Sim. realmente. O Alan Patrick também, mesmo fora de casa, né, tem feito ótimos jogos e, por exemplo, tem um mínimo para valorizar de 15, então tem que tomar cuidado aí que é difícil dele valorizar, né? Mas acho que ninguém tá precisando de cartoleta nessa altura de campeonato Nessa aí. altura, Já era, né? Bom, vamos lá pro ataque para fechar esse time aí. Fernandão, quem seriam os atacantes desse time? Ó, no meu ataque eu vou escolher o Dudu, que não faz um tempinho, né, que não faz gols aí, que não tá conseguindo destaque. O Tiquinho Soares, que já está no meu time há algumas rodadas, é um cara que faz muita diferença. E o Pedro Raul, cara, eu acho que o Corinthians vai com uma defesa muito frágil aí. E ele é o cara, né? Ele é o cara aí do Goiás, né? Se acontecer alguma coisa, é com ele aí. Exatamente, é artilheiro também, né? Artilheiro do campeonato aí. Foi muito bem na última rodada também, tá com o menino para valorizar bem alto, mas é um ótimo jogador. Para você, Kleber. eu tô querendo ir com uma aposta aqui no ataque. É, eu vou com o Hulk na frente. Acho que vai ser jogo de gols também, né? Então vou apostar que ele vai ser um dos autores aí, pelo menos. O meu segundo atacante vai ser o Pedro Raul. E meu terceiro atacante, realmente eu tô em dúvida, cara. Mas eu queria colocar o Tiquinho também, mas pelo fato do Inter estar tomando pouco gol fora de casa, eu acho que complica um pouco. E eu tenho aqui como uma opção o Thiago Galhardo. Vem fazendo bons jogos pelo Fortaleza. O Fortaleza vem jogando bem, né? Fora de casa, fazendo pelo menos um gol fora de casa sempre. Então eu acho que o Thiago Galhardo é uma boa para essa rodada aí. Nossa, caramba, para escalar três atacantes aqui já tá difícil. Não dá para escalar um time só de atacantes? Então. Olha só. E ainda tem o cara do Bragantino aqui, que eu não vou citar, mas não dá pra colocar O também, Arthur, que é o né? Arthur. É. Não, realmente, olha só. E ainda vocês não falaram do Mendoza, né? O Mendoza vai acabar fora aí dentro de casa, então bem provável aí que o Speed aí faça um golzinho dele também, né? Mas eu gosto muito do Tiquinho também. O Cano, cara, fora de casa, também é bom jogador, né, para essa rodada. O Marinho chuta-chuta aí. Aí você falou do Hulk, o Hulk, já parei para pensar, falei, nossa, o Hulk, cara, o Hulk nessa rodada aí é interessante também. Então tem muito, mas o Pedro Raul acho que é um dos jogadores principais. Eu realmente acho que o Pedro Raul é o jogador daí, talvez mais escalado, talvez, nessa rodada. E, cara, muito complicado mesmo, né, escolher assim. Mas ficaria entre esses daí mesmo. E talvez uma apostinha aí, que nem se pode falar que é aposta, né? Por estar fazendo bastante gol, é o Bissoli, né? O Bissoli aí, de Isso, repente pode bater falta, né? Bater pênalti. Aí ele é decisivo também para pro Avaí. Então, e também fugir um pouco da curva, né? Vai sim. ser difícil alguém apostar no Bissoli. Então, vocês já falaram do Tiquinho e tal, então tem muito jogador interessante. Bom, Fernandão, a gente falou aí muitos jogadores, né? E aí, essa rodada, eu creio que a gente não privilegiou tanto um time só, igual a gente fez com o Palmeiras, algumas, Sim. Fluminense e tal. Então, para escolher um técnico aí, quem que seria seu privilegiado nessa rodada aí? Ah, eu vou escolher o Felipão, né? Eu tenho escolhido bastante, assim, jogadores do Atlético, né? Escolhi três jogadores do Atlético no meu time, então o Felipão aqui vai para ser meu treinador nesse jogo. Nesse jogo não, nessa rodada, né? Rodada. Eu acho também que o time do Monstros vai fechar de Felipão.
Mas aí, para dar umas opções para quem está nos assistindo aí, né? É Abel Ferreira, acho ótima opção, né? O Lúcio Gonçalves aí, de repente, né, uma aposta aí. E nossa, acho que é o Barbieri aí, se a pessoa for arriscar muito, mas É, o Barbieri e o Orlando, os dois, eu acho que vai ser gol, vai ser jogo de gols pros dois o lados. Orlando também é uma O boa. Orlando também. Até pelo fato, né, do Orlando, de repente, o time tentar querer produzir alguma coisa, né? Sim. Tá querendo fazer alguma coisa pro técnico ficar. Mas olha, realmente, Felipão aí talvez deve ser o mais escalado, Abel Ferreira talvez uma opção também, mas o técnico não tem muito o que inventar não, galera. Tem que pegar o cara que de repente você acha que o time vai pontuar mais. Acho que o Felipão é o mais provável nesse caso. Bom, falando em quem vai mais pontuar, vamos fechar esse time aí com o capitão aí. Pra você, Fernandão, quem seria o capitão dessa rodada aí? Eu vou apostar dessa vez no Pedro Raul, cara. Vou contra o meu time, mas esse time reserva aí do Corinthians não me faz crer muita coisa, não. É com duras penas, mas é um ótimo jogador mesmo. E pra você, Kleber? Cara, eu fiquei na dúvida depois do que você falou, mas eu vou com o Terence. Acho que o Terence pra essa rodada aí é uma boa. É, Teranza é realmente uma ótima opção. Mas eu gosto do que o Fernando falou. Realmente o Pedro Raul aí acho que é o meu favorito também. Mas, cara, Terans, excelente aposta. E o Scarpa não deixa de ser um O bom, Scarpa. um bom capitão também, né? O Scarpa toda rodada aí, né? O Tá indo Scarpa não deixa bem e de ser o tal. Scarpa, o cara. É. E olha, quem quer uma aposta aí, igual o Kleber fez da última vez, cara, tem o Mike. Aí é aquela coisa. Tem que ser corajoso. Mas, cara, o Mike é atacante já, né? Não é um cara que se tá Ele tá apostando jogando tanto, mais né? à frente. Então, de repente, não aposto, assim. De repente, o cara que, ó, a média do Mike tem 4,70 já. Então, pode ser que role aí Ele tá jogando de ponta, né, na tá verdade. jogando de ponta. Então, É meia, né? E o Dudu na frente, é né? um meio ofensivo, né? Um meio, Então, praticamente é interessante, sim. Mas olha, deu boas opções aí. Mas se a gente for fechar um capitão do Monstros, acho que a gente vai escolher o Pedro Raul, né, galera? A gente vai escolher o Pedro acho que Raul Pedro Raul, então. por ser o mais forte aí desse elenco nosso. Acho que é o Pedro Raul. Bom, foi um episódio muito gostoso. Foi bom estar presencialmente com o Kleber aqui. Valeu. A gente tá querendo trazer o Fernando aí no próximo episódio, mas vamos ver. O bicho é caseiro, velho. Esse aí tá que nem o Corinthians, só gosta de ficar em casa. Joga em casa, assim. Mas tá bom então, galera. Muito obrigado aí, Fernandão. Pro pessoal que quer, de repente, acompanhar nossas mídias sociais, aí como que faz, Fer? O pessoal pode ir aqui no Instagram, né, no Monstros do Cartola FC, e também no Facebook, né? E aí pode trocar uma ideia aqui conosco. Maravilha. Bom, pessoal, participe aí da nossa liga, né, Kleber? Entra Isso lá, aí. procura o Monstros do Monstro do Cartola. Cartola. Entra brincar com a gente. Ano que vem a gente tá pensando aí, de repente, de criar algumas coisas aí de ligas mata-matas, ganhando premiação. Vamos ver, conseguir uns patrocinadores aí, a gente precisa. Valeu, um abraço, galera. Até a Um próxima. abraço. Valeu!